Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Saúde e Bem-Estar nesse sábado maravilhoso. Hoje a nossa convidada é a doutora Valdenice Guimarães, psicóloga clínica comportamental, especialista em análise do comportamento e membro fundadora do Instituto de Análise do Comportamento de Alagoas. Valdenice, seja muito bem-vinda e é um prazer estar te recebendo aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada, né? Quando eu recebi o convite, eu realmente fiquei muito lisonjeada. Já ouvi teu programa algumas vezes e, assim, eu acho que nós iremos fazer um bom bate-papo hoje. Que bom! E hoje a gente vai conversar sobre vícios. Você tem vícios? A Organização Mundial de Saúde considera o vício como uma doença física e psicossocial. Valdenice, define pra gente o que é vício. Renata, todos nós seres humanos, nós fazemos ações e nós só repetimos essas ações porque nós temos um sistema de recompensa cerebral. Esse sistema de recompensa cerebral está ligado ao sistema límbico e a sua principal área de atuação é a área que nós chamamos de núcleo accumbens. O que é que isso faz? Esse núcleo ele é responsável por criar estratégias para que haja uma produção de dopamina no cérebro. Essa produção de dopamina é que vai fazer com que nós tenhamos bem-estar, nós tenhamos prazer nas coisas, nós planejamos alguma coisa, temos certeza que isso vai acontecer. Quando isso acontece, aí sim a gente repete esse comportamento. Isso em qualquer comportamento, andar de bicicleta, jogar bola. Se essa área cerebral estiver ativada, eu repito esse comportamento. Se essa área não estiver ativada, dificilmente eu irei repetir esse comportamento. E aí, se referindo ao vício, o que é que acontece? Quando eu tenho algum vício, essa mesma área ela é ativada e nessa mesma área tem uma produção, uma explosão de produção de dopamina. Então, o que é que acontece com isso? Eu sinto bem-estar, eu sinto prazer e a tendência nossa é querer sentir isso cada vez mais. E é aí que gera o vício, é aí que o vício começa a se instalar. Ou seja, por isso que a gente repete, porque é prazeroso. Fisiologicamente nos dá prazer. Exatamente, né? Isso. Valdenice, eu queria que você desse as características entre vícios e manias. Porque às vezes a gente escuta assim, fulano tem mania, vamos lá, de comer doce depois que almoça. Não é que ele seja viciado em doce, ele tem uma mania de comer doce. Porque existe também a questão do doce mexer emocionalmente com a gente. Sim, mas às vezes é só uma mania que quando a gente dá algumas orientações e tira aquele doce, ou às vezes com alguma substância fitoterápica, ele já não tem aquela mania de comer o doce depois do almoço. Então, define para a gente, vê qual a diferença entre mania e vício. Tá. Evolutivamente falando, o doce ele foi um alimento que ele beneficiou a espécie. Ele beneficiou evolutivamente a espécie. Então, nós somos propensos a gostar mais de coisas doces que coisas azedas, por exemplo, porque ele tem algo que ele produz na gente, que é energia, e que a gente precisa disso para sobreviver. E a espécie precisa disso para sobreviver. Então, e a mania também pode ser, eu posso ser adquirido eu vendo alguém fazendo mania e eu imitando essa mania. Porque nós, analistas do comportamento, nós cremos que o nosso comportamento ele é determinado pela minha relação com o ambiente. Então, perceba, não é nem o meu ambiente interno quem determina isso, e não é apenas o social ou o ambiente que determina, é a minha relação com ele. E aí, se eu passo por um ambiente onde essa atividade de comer doce ela é reforçada, aí sim eu tenho uma probabilidade maior de gostar de doce, de querer doce, por esses dois motivos. O vício é um pouquinho diferente, porque o vício ele mexe lá nas minhas estruturas cerebrais. O vício, para que ele se instale, que ele se mantenha, eu preciso dessa produção de dopamina para que isso ocorra. Eu preciso dessa produção de dopamina para que eu repita várias vezes a mesma atividade. E é como se... E sinta aquele bem-estar. E sinta aquele bem-estar. Então, perceba, para eu, por exemplo, passar no vestibular,
eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer um esforço muito grande, eu tenho que ralar bastante para isso. E quando eu recebo o resultado que eu passei no vestibular, geralmente as pessoas ficam eufóricas. A produção de dopamina nesse momento é tão forte, é tão intensa, é numa magnitude tão alta que as pessoas até têm problemas motores, elas não conseguem se conter e aí alguns comportamentos são involuntários, são feitos por conta dessa produção. Elas dizem, eu estou num estado de extrema felicidade. Eu, usando a dependência, eu tendo um vício e eu usando algum tipo de substância química, eu tenho esse mesmo prazer, sem precisar fazer esforço nenhum. É por isso que vicia, é por isso que torna dependente, porque a nossa ideia é gostar e querer sempre sentir esse prazer e sentir essa felicidade. Aí eu tenho uma substância que me possibilita isso, me possibilita a estar sobre efeito dessa dopamina e me sentir muito feliz sem eu precisar fazer muito esforço. Então, Valdenice, pela sua experiência, quando é que as pessoas iniciam no vício? A partir de que momento você percebe que as pessoas começam a ter atitudes mais viciantes? Seja ela química, ou seja ela já está na era da informática, onde as pessoas estão viciadas Sim. mais nas redes sociais, digamos assim. Quando é que tudo começa? Renata, geralmente isso começa com pessoas que têm um repertório comportamental muito limitado. As pessoas não conseguem paquerar, não têm habilidade de paquerar, não têm habilidade para se inserir em algum grupo social, não têm habilidade para se firmar e se colocar quando necessário. Então, essas pessoas são as pessoas que, por si só, já são propensas a emitir esse comportamento de se inserir em algum ambiente viciante. Quando as pessoas têm um comportamento, um repertório comportamental muito amplo, essas pessoas conseguem se adaptar em diferentes ambientes, sem muitos problemas. No caso das substâncias químicas, do álcool, o trauma pode levar ao vício? Depende do trauma. Porque, assim, algumas pessoas, por exemplo, passam por um processo de uma perda do ente querido e passam, após isso, tem um período de tristeza, até inicia um processo depressivo, mas não se desencadeia um processo depressivo muito forte. Porque essas pessoas já têm repertório comportamental para lidar com isso. Ela teve um processo formativo que lhe possibilitou isso. Quando a pessoa não tem isso, o que é que acontece? Eu não sei lidar com a perda, por exemplo, não sei lidar com o luto, e aí desencadeia um processo depressivo, e esse processo depressivo, se não for bem cuidado, realmente leva a óbito. Então, o que nós sempre falamos é o seguinte, por que o vício se mantém, ele é instalado e se mantém? Por quê? Porque, além das pessoas sentirem toda essa felicidade, elas não fazem nenhum planejamento a longo prazo. Quando é que a gente percebe que o vício já está instalado e que é preocupante? Quando essa pessoa já começa a ter prejuízo na sua vida. Prejuízo na sua vida amorosa, prejuízo na sua vida familiar, prejuízo na sua vida profissional, prejuízo como um todo. Porque as pessoas passam a viver em função daquilo. Porque querem o prazer pelo prazer e não o prazer por uma produção que ele faça. Valdenice, há algumas semanas a gente viu o caso do irmão da Susana von Richthofen, Sim. Né, que foi pego pela polícia e no depoimento dele ele disse: vocês não sabem o que é a minha vida, né? Então, depois de um grande trauma, nós tivemos no CAPS, que é um órgão municipal, e fomos conhecer um pouco do trabalho do CAPS. Então, vamos conferir o que é o CAPS aqui no município de Arapiraca. O CAPS é um serviço de portas abertas. Não é necessário um encaminhamento prévio ou alguma outra instituição ou órgão intermediário para você chegar ao CAPS. Ele é portas abertas. A pessoa fica à vontade para vir em busca do serviço. Quem são essas pessoas? Pode ser pessoas de demanda espontânea,
ou encaminhadas por outros serviços de saúde, ou até mesmo egressos de internações voluntárias e involuntárias. Chegou aqui ao CAPS, às vezes é necessário, para melhor identificação, munido de algum documento pessoal, mas se não tiver no primeiro contato, não tem problema, ele vai ser acolhido da mesma forma, e daí ele vai passar pelo acolhimento, que é essa escuta especializada para entender o que essa pessoa está vivenciando, o que ela traz em função do uso do álcool ou da droga, e daí nós vamos adequar melhor, diante da necessidade dele, esses serviços que vai ser ofertado para eles, né? O atendimento médico, avaliações, a participação de alguns grupos que são promovidos aqui dentro do CAPS ou até mesmo fora dele. Nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, médicos, psiquiatra, clínico, psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, assistente social, terapeuta ocupacional, além dos profissionais técnicos, né? Técnico em enfermagem e profissionais de nível médio. A proposta de intervenção e de tratamento é sempre voltada para as necessidades do indivíduo que aqui chega. Quando a pessoa é inserida no serviço, ela passa pelo acolhimento. Esse acolhimento nada mais é do que uma escuta que tem como objetivo entender todo o contexto social, né, e psicológico que leva esse indivíduo aqui, independente se é álcool ou outra droga. E, a partir de então, dessa escuta, que é feita por um profissional técnico de nível superior, não necessariamente existe um profissional, mas, de acordo com a rotina, nós temos um profissional disponível naquele dia para o acolhimento, e daí ele vai conhecer o serviço e, obviamente, nós vamos adequar, juntamente com ele, os serviços que vão atender melhor a necessidade dele. Vai desde os atendimentos individuais, né, com as diversas categorias, grupos operativos, grupos terapêuticos, oficinas que são desenvolvidas, palestras, e tudo com o intuito de promover a autonomia desse indivíduo. Diferentemente de outros transtornos ou até mesmo de outras doenças, a dependência química ela não tem cura. A gente costuma comparar com outras doenças como a diabetes, a hipertensão. São doenças que não têm cura, porém não impossibilita a pessoa ter uma qualidade de vida, desde que ela tome as suas precauções, né? No caso do diabético, não comer coisas doces, praticar exercício físico, ele vai ter uma qualidade de vida, uma rotina normal, como uma pessoa que não tem. Porém, a partir do momento que ele vai negligenciar esses aspectos que são fundamentais, isso vai prejudicar a saúde dele. Então, a dependência química a gente compara dessa forma. Existem cuidados, e é óbvio que vai depender muito da voluntariedade da pessoa, né, que está se submetendo a isso, para entender que, se ela quiser retomar as suas atividades diárias com qualidade, né, e com efetividade, ela vai ter que se submeter a algumas questões para favorecer o tratamento, né? Então, a proposta não é a cura da dependência química, e sim diminuir ao máximo os danos causados pelo uso abusivo ou não do álcool e outras drogas. Queria agradecer a Tamara Iris de Azevedo, Tiago Selmir, pela brilhante entrevista, por ter nos concedido ir no CAPS e conhecer um pouco do trabalho deles. Valdenice, você já conhecia o CAPS Arapiraca? Sim. Todo o acolhimento, sim, a estrutura estrutura legal, né? Sim. O que mais me chamou... Eu não conhecia o CAPS, já tinha ouvido muito falar, mas não conhecia. Mas o que me chamou a atenção quando a gente pensa em dependente químico, em alcoólatra, a gente sempre pensa que no internamento, né, na internação. Sim.
e ser tratado junto da família, porque lá, como ele falou, eles tratam o paciente, mas tratam a família também. Porque não sofre só o paciente. Quem tem um alcoólatra, quem tem um viciado em drogas na família, sabe quanto é sofrido conviver com pessoas que têm um vício nessa magnitude. Né? Você chega muito paciente na situação desses vícios? Sim, e aí o CAPS-AD é um excelente meio para que a gente para que se faça um bom trabalho, porque ele vem, na verdade, substituindo o hospital psiquiátrico, e aí a reforma psiquiátrica, quando foi feita, foi pensando nisso, porque anteriormente era apenas a internação que valia, e essa internação também não tinha muitos recursos, a família não era assistida, e nós sabemos, sim, que com o CAPS-AD, a família está amparada, a família está protegida, até para saber lidar com a pessoa, que é dependente químico. Durante todo o processo. Que não é um processo simples, né, de desintoxicação. Porque nós precisamos mostrar para a família que o alcoolismo é uma doença. E precisamos mostrar uma coisa que, para eles, no primeiro momento, eles não compreendem. Como eles não compreendem? Porque aquele que usa o álcool, aquele que é dependente químico, ele, por si só, já sente muito prazer. É doente e não tem cura. É verdade. Então, por que não tem? Porque se eu estou lidando com áreas cerebrais e que essas áreas cerebrais estão produzindo hormônios no organismo, como a dopamina, que é um hormônio responsável pelo meu bem-estar, então eu vou querer sempre sentir isso, eu vou querer sempre sentir esse bem-estar. E as famílias acham que quem é dependente deveria se auto-observar, se auto-analisar e ver que se está se autodestruindo, não é verdade. Porque a consciência dele fica distorcida. Ou é viciado porque isso. Quer. Não é? Viciado não porque para de beber, não para de usar droga porque não quer. Sim, né? Sim. Então, a gente geralmente é assim, a gente já internou, a gente dá todas as condições para se tratar e não se trata porque não quer. E às vezes é complicado, né? Porque, como você falou, mexe com o bem-estar. Então, a cada tempo que vai passando, você vai ficando mais dependente daquele bem-estar. Você só tem bem-estar quando você está usando. Verdade, Renata. E olha só, nós sabemos que a dependência química traz muito prazer para quem usa, traz muito prazer para o organismo, traz muito prazer para o indivíduo. Então, perceba, nós precisamos, ao retirar essa dependência, ao retirar o álcool, na verdade, nós precisamos substituir por outra coisa prazerosa. Não adianta apenas retirá-lo do álcool, como fazia anteriormente os hospitais psiquiátricos, e não substituir esse prazer que ele sentia com o uso de álcool por outra coisa. E às vezes acontece que, eu até conheço situações de ex-viciados em drogas que hoje são fumantes. Só substituíram. Compensam, não é? Uma droga por outra. Uma compensação. Sim. Então, Denise, esse é um assunto muito instigante. Verdade. Tá? A gente vai para um breve intervalo e a gente retorna conversando mais sobre vícios. Até daqui a pouco. Voltamos com Saúde e Bem-Estar. Hoje o nosso papo é: você tem vícios? Valdenice, eu conversei com o Dr. Wellington Palmeira, psiquiatra, no Café com Especialista. Vamos conferir. Está começando mais um Café com Especialista. E hoje quem está aqui comigo é o Dr. Wellington Palmeira, psiquiatra. Dr. Wellington, bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado também. E muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma alegria imensa. Que bom. Porque representa, quando se fala em Arapiraca, eu fico bastante alegre, apesar de não ser arapiraquense. Muito bem. Eu cheguei em Arapiraca com 3 anos de idade. Nasci em Maceió. E por aqui ficou? Aí daqui fiquei e só saí para estudar. Que bom!
Nós vamos falar sobre vícios e quais as consequências desses vícios com relação às estruturas físicas e emocionais. Doutor Wellington, quando a gente fala em vício, dependência, compulsão alimentar por compras, dependência química, alcoolismo, a gente pode falar que todas elas influenciam na mesma magnitude com as estruturas, as funções cerebrais? Não. Porque acontece, de uma certa maneira, tem tipos de vícios que comprometem a função cerebral, mas tem outros tipos que não comprometem essa função cerebral. Não faz com que leve à perda da função cerebral. Exatamente. Vamos dizer, o vício da compulsão alimentar, de uma certa parte, a pessoa não perde a sua função cerebral, mas se aprofundar muito e ter que entrar com medicação para então minimizar o problema, porque às vezes a pessoa fica depressivo, vem a fobia, começa a se sentir mal com o ganho de peso. Tudo isso faz com que a pessoa entre já numa estrutura de que tenha que tomar medicação para... Possa levar até a depressão. Exatamente. Ou seja, uma compulsão como alimentar, uma compulsão por compras, ela influenciaria mais uma questão, mais a questão emocional, não é mais uma questão social do que mesmo perda de funções cerebrais. Perda de funções cerebrais só se for um gasto extenso que leve a pessoa a perder bens, não souber lidar com o dinheiro, que tem muita gente que não sabe lidar com o dinheiro, e então essas pessoas podem ter a necessidade de vir ser medicada, de vir ser acompanhada com psicólogos, psiquiatras, e esse acompanhamento depende mais do avanço que vai ter da evolução dessa própria compulsão. Exatamente. Então, diferente da dependência química, do abuso do álcool, onde aí sim a gente tem algumas perdas de função cerebral. Aí há uma perda direta de função cerebral. Porque, por exemplo, o álcool é utilizado, até da primeira dose a pessoa já começa a perder a função. Porque o álcool só é muito bom em festas. Socialmente. Na festa, socialmente, beber de vez em quando. Quando passa desse patamar, então o resultado é o seguinte: no outro dia a pessoa já se sente um pouco mal, aí vou tomar uma para rebater. Para relaxar. Relaxar, rebater, depende do grau de escolaridade da pessoa, né? E do ambiente em que ele vive. E então, nisso aí é onde começa a corte cerebral ser atingida e a pessoa começa a perder a sua noção de até onde pode ir e até a hora de parar. Não perde a hora de controlar aquele vício. Quando se fala em estruturas cerebrais, assim como o córtex, a gente pensa que, no caso de um alcoolismo, no caso de uma dependência, a gente sabe que futuramente a pessoa pode até evoluir para uma demência. Exatamente. É a demência e, vamos dizer, qualquer todas duas, tanto a droga como o álcool, sendo que o álcool é mais lento,
E a droga muito mais rápido. Muito mais rápido. Se a gente pensar em drogas, algumas drogas, na primeira prova, você já se torna um dependente. Exatamente. Diferente de um álcool, Exatamente. que tem todo um processo. Enquanto que no álcool é uma coisa mais lenta, que a pessoa vai achando que aquilo sem sentir. Vai gostando, vai entrando por prazer, que depois esse prazer termina e ele vai entrando por necessidade, porque as consequências que trazem o perigo do álcool, que aí mexe com o cérebro, mexe com o fígado, mexe com o estômago, aquela aziazinha do outro dia, da farra, aquela ressaca, que aí vem que cada vez mais o corpo vai se adaptando. E vem até mais, aí vem dor de cabeça, vem o fígado já não produz mais o suficiente para a recuperação E aí das vem pessoas. todas as consequências Exatamente. do uso abusivo do álcool. Do álcool. Né? Então, Wellington, com relação ao tratamento, para todas essas compulsões, existe um medicamento específico? Existe um medicamento específico que vai resolver em cada uma das compulsões que a pessoa venha a ter, no álcool, no fumo, na compulsão alimentar. O que se usa na compulsão alimentar? Eu uso cortisol. Existe a bioquímica de uma baixa de cortisol no paciente com compulsão alimentar? A bioquímica não existe assim diretamente. O que nós usamos, por exemplo, o cortisol para melhorar o vigor, o humor do paciente, dar um aumento da autoestima que é justamente, mas quando chega na compulsão alimentar, aí ele baixa. Então quer dizer o seguinte, que pode haver a compulsão alimentar, mas entra no lado psicológico. Então ele vai, justamente quem tem uma compulsão alimentar, às vezes é uma pessoa de baixa autoestima, que geralmente está sendo tratado de depressão. Algumas vezes coincide, sim, né, de ter algum problema psicológico, e aí a forma de desafogar aquilo é através do alimento. Quando você dá o cortisol, mesmo sem esse paciente ter um cortisol baixo, né, isso dá uma melhora em todos esses aspectos emocionais. Cortisol não é um medicamento barato, né? O BUP, que é usado para o fumo, também não é um medicamento barato. O BUP está no SUS. Esses outros medicamentos para controle do álcool, o próprio cortisol, ele está disponível no SUS? O cortisol não. O do álcool tem outra, que é um BUP. O próprio BUP? O próprio BUP também, ele faz esse papel de controle. De controle da carência, dependência do álcool. Muito bem, ok. Doutor Wellington, queria lhe agradecer. Todas essas informações foram muito importantes, porque uma característica de algumas compulsões, como a compulsão às vezes alimentar, por compras, por tecnologia, às vezes o próprio paciente ele não consegue se ver nessa situação, não é? Ele às vezes ele nega essa situação. Então são algumas informações que, como essa, quem está nos assistindo pode se ver em algumas dessas situações, né? Exatamente. Quando a gente pensa em vício, em dependência, a gente não pode só pensar numa dependência química, num abuso do álcool, numa dependência pela nicotina. Então, existem várias outras dependências ou vários outros vícios. Muito obrigada pela sua presença aqui.
Quem deve agradecer sou eu pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando. É um bate-papo informal. Isso. E que nos dá muita alegria ver isso aqui na nossa cidade. Com certeza. Muito obrigada a você que ficou com a gente em mais um Café com Especialista. E eu continuo aqui batendo um papo com o Dr. Wellington. Tchau! Uma brilhante entrevista com o Dr. Wellington Palmeira. E o que acontece é que até agora a gente falou sobre prejuízos emocionais, prejuízos sociais, só que alguns vícios, como é o alcoolismo, o vício químico, o vício em drogas, ele traz prejuízos permanentes. Não só esses que a gente falou, mas prejuízos permanentes, como até uma demência, pessoas que se curam, não, né? Passam pelo tratamento do alcoolismo, da droga, e depois começam a desenvolver a própria convulsão para o resto da vida, né? Então, não são vícios que são permanentes. Hoje nós sabemos que com a neuroplasticidade, já bem estudada hoje, nós temos uma regeneração de neurônios, nós temos um crescimento dendrítico de algumas áreas cerebrais. O que a gente achava antigamente que não era possível regenerar Sim, neurônios, a gente sim. vê hoje que já existe. Como você falou, numa velocidade bem pequena, Sim, mas existe. Mas isso possibilita com que hoje nós já possamos dizer que as pessoas chegam lá na idade da velhice com uma qualidade de vida melhor por conta disso, mas isso vai depender do seu estilo de vida. A depender do seu estilo de vida, aí nós tem uma coisa que está sendo extremamente estudada hoje, que é reserva cognitiva. A reserva cognitiva é que vai possibilitar, lá na velhice, você ter algumas funções cognitivas muito bem arrumadinhas, sem ter tantos prejuízos. Com o álcool, isso destrói. Com álcool, e a depender da frequência do uso dessa substância, além de destruir aqueles neurônios que você já tem, não possibilita que outros novos sejam regenerados. Aí nós teremos realmente muitos problemas, muitos prejuízos. Aí vem aquele ponto do prejuízo permanente. Exatamente. A gente vai para um breve intervalo e voltamos falando sobre o tratamento dos vícios. Até daqui a pouco. Estamos de volta e agora vamos falar sobre chocolate, que é um vício que eu acho que 70% das pessoas que chegam no consultório têm o vício pelo chocolate, né? Porque o próprio teor de açúcar do chocolate causa esse bem-estar, né? E aí nós precisamos compreender por que causa esse bem-estar. E quando a gente vai lá para os processos cerebrais, nós vemos que esse açúcar, ele evolutivamente favoreceu a nossa espécie, favoreceu o próprio indivíduo, e aí nós temos com isso essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer. Por quê? Algumas áreas cerebrais primitivas, elas são muito bem ativadas, e aí com essa ativação dessas áreas cerebrais, aí sim nós sentimos esse bem-estar. Que bom. Então vamos lá, vamos para a casa da Mari Medeiros, que é a fada dos doces. Vamos conferir. Se estamos falando em vícios, temos que falar nele, na nossa maior tentação da culinária, o chocolate. E para falar sobre chocolate aqui, Mari Medeiros, que vai nos ensinar a fazer o brownie de chocolate. Não é isso, Mari? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E o desafio da Mari foi fazer um bolo de chocolate, uma guloseima de chocolate sem tanta gordura, né? Isso. E aí você trouxe um brownie de chocolate diferente. O que é que você trouxe de diferente nesse brownie? Esse brownie, ele é super saudável e muito gostoso. É um brownie e simples fit. também, é um brownie fit. Que você tá colocando a Batata batata doce, doce. que é para consistência. Açúcar mascavo. Muito pouco de extrato de baunilha. Farelo de aveia, o leite desnatado, ovos, a manteiga também tem que ser sem sal
cacau e farinha de trigo. Muito bem, então como é que a gente começa? Vamos lá, nosso material todo separadinho, então vamos começar o preparo do nosso brownie. Aqui você colocou quanto de batata doce? Tem 200 gramas de batata doce, bem pesadinho. E o benefício da batata doce na culinária é que como ela tem um sabor neutro, ou seja, você pode misturá-la com outras coisas, Sim. que ela não vai, o sabor dela não vai se sobressair. É como a soja. A soja tem um sabor neutro que ela absorve qualquer outro sabor. Assim é a batata. Por isso que a gente consegue fazer bolo, biscoito com a batata doce e fica super legal. E tem uma consistência muito boa, né? Muito, muito. Tem muitas receitas bem interessantes com a batata doce justamente por isso, além de muitos benefícios, né? Isso. A batata doce, além dela ter um baixíssimo teor de caloria, então em 100 gramas de batata a gente vai ter uma média de 70 calorias. Então aqui de batata, 200 gramas, 140 calorias para um bolo, né, de batata. Além da batata, o que você coloca? Pronto, primeiro vamos colocar os secos, que aqui já tem misturadinho meia xícara de farinha de trigo e meia do cacau. Vamos colocando. Que quem tem intolerância ao glúten poderia estar usando o amido de milho. Sim. A gente poderia estar substituindo, né? Então a batata também não tem glúten, então a gente pode estar substituindo esse pouquinho de farinha que foi aí pelo amido de milho. E aí mexe. Pronto. Gente, o chocolate meio amargo, tá? Porque tem uma quantidade maior de cacau, ele ajuda até no controle da pressão arterial, porque ele tem algumas substâncias como as catequinas, que ajudam a regular a pressão. Agora, lógico, tudo com controle, né? Então, no máximo 30 gramas de chocolate meio amargo por dia. E o aroma é incrível. Isso. Pronto. Você já tinha colocado o açúcar mascavo. Você utilizou quanto de açúcar mascavo? Uma colher de sopa e meia, em média, Bem já é o pouquinho. suficiente. Tá. Aqui, esse que eu coloquei agora foi farelo de aveia. Quanto de farelo? Uma colher de sopa rasa. Tá, Já então é você está suficiente. incrementando a sua receita. Além da fibra da batata, você também tem a fibra do farelo de aveia. Isso. Pronto, agora vamos para os líquidos. Aqui nós temos o extrato de baunilha, mas vai muito pouquinho também, é só para aromatizar. Em média de uma colherinha de chá já basta. Então, botou bem pouquinho mesmo. Vai colocar os ovos, dois Dois ovos ovos inteiros. Muito bem. A manteiga, sem sal, 90 gramas também já basta. Aí você usou quanto de lipídio dessa manteiga? São uns 70% de lipídio. Tem que ser uma manteiga com maior quantidade de lipídio ou pode ser uma manteiga com, tipo uma manteiga light, que a gente poderia estar utilizando? Pode sim. Ela vai desenvolver da mesma forma? Da mesma forma. Isso você colocou quanto de manteiga? 90 gramas. 90 gramas de manteiga. Tá. E aí vai mexendo. Porque é um bolo, na verdade, que ele não fica tão molinho a massa. Não. A massa, ela fica mais durinha mesmo, né? Fica. Tanto Que o brownie foi um erro de... Foi uma receita errada que deu certo. Que deu muito certo. Deu muito certo. Pronto. O leite a gente sempre coloca no finalzinho, que já para ir vendo o ponto do brownie, para nem ficar nem tão seco, também não tão líquido. Porque o brownie ele não pode ficar tão líquido. Isso, tem que ficar mais durinho mesmo. Já... É um bolo mais... Parecendo um bolo mais consistente, soladinho, não é? Um bolo mais molhadinho. Bem diferente a textura de bolo que a gente tá acostumado a fazer. Isso. E é um bolo, gente, que dá até pra criança levar pra escola, né? Porque ele deve ficar bem saboroso. Fica. E as crianças adoram, até porque a batata, acredito que muita criança goste. E também por ter o chocolate. Mesmo que não goste da batata doce, é como eu falei, na receita não vai ter o sabor da batata. Não. A batata então engana aí, direitinho. Engana direitinho. Tudo bem, coloca um pouquinho só de leite.
Você colocou aí uma média de umas 2 colheres de sopa de leite só, né? Só. Já está Bem quase no consistente. pontinho. Gente, e o chocolate realmente ele causa um bem-estar para quem consome ele. Então, ele aumenta a secreção de neurotransmissores, como a serotonina, a endorfina. Por isso que quem é o chocolatra, quando come o chocolate, realmente fica mais Feliz. Totalmente. Muito bem. Pronto, E rápido, essa- né? Acabou. Super rápido. Ó, essa é a consistência. Tá vendo que ele não fica nem tão seco e muito menos líquido, não? Daí Essa é a coloca na consistência. forma, precisa enfarinhar. Untar, não. Untar, Só não. precisa untar o fundinho da forma e papel manteiga. Papel manteiga. Suficiente. Tá. E aí numa forma tipo bolo inglês mesmo. Você Isso. já fez, já trouxe um pronto, né? Já. Deixa eu pegar aqui. No forno. Aí já tá prontinho. Essa receita dá um bolo pequeno, a gente só fez meia receita, na verdade. É. Ó, e veja como ele tem uma quantidadezinha boa, porque essa é meia receita. E já tem isso a quantidade aqui, todinha. Muito bem. Vamos colocar no pratinho aqui. Assim, deixa eu só. Vamos desenformar. Vou colocar essas coisas aqui do ladinho para não nos atrapalhar. Vamos aqui. Desenformar esse aqui que já tá prontinho. Certo. Pode deixar frio na hora de montar, pode até colocar um pouquinho no micro-ondas para servir ele quente. Pode. Né? Tá. Tem um moranguinho aqui que você trouxe também. Eu nem vou nem cortar as bordas para deixar a apresentação dele mais rústica mesmo. Porque o mais- brownie, ele tem essa apresentação mais grosseira. Isso. Não é um bolo que tenha as... Não é muito sofisticado. Não, é saboroso, não é? Mas ele tem essa aparência mais rústica mesmo. Tudo é jeito, né, Mari? É. Tudo tem que ter um carinho na comida. É. Assim ela fica bem mais É gostosa. lapidar o bruto. Isso. A finalização do prato é isso aí. Muito bem. Isso aí é cacau. Isso é cacau. Deixa eu colocar aqui para não te atrapalhar. Então vamos provar agora, não é? Vamos Deixa lá. eu pegar um pratinho aqui pra gente provar, Mari, por favor. Ó, pronto. Vamos ver como é que ele tá. A aparência de brownie é essa aí. É isso aqui. E Olha também parece muito com a palha italiana. Isso, era isso que eu ia te falar. Tá parecendo castanha, não é? Olha como engana bem a batata doce. E fica muito bonito. Fica. A aparência fica linda. Perfeito. Vamos provar. Bota aqui. Dá uma fatiazinha aqui. Eu acho que eu engano bem os meus filhos, tá? Vamos ver. A textura. Olha esse aqui, como parece uma castanha. E quanto mais grosseiro colocar a batata, é que ele fique com essa aparência de castanha. Não amassar muito quando estiver no preparo. E aí, aprovado nesse brownie? Muito bom. O gosto de chocolate ficou bem suave. Você usou 50% cacau. Isso. Ficou muito bom, não ficou forte. E a batata, ela dá um sabor interessante pro brownie. Ficou muito bom. Parabéns. Então aqui, uma opção para quem é chocolatra, um brownie fit, que a gente pode comer um pouquinho a mais sem ter tanta dor na consciência, né? Mari, muito obrigada. Adorei o brownie. Espero ter você mais outras vezes aqui com a gente. Conte sempre comigo. Obrigada. Foi um prazer. E vocês?
provem do brownie em casa. Tchau, até a próxima. Tchau. Muito bom, ficou ótimo. Os meninos vão adorar. Denise, você não experimentou o bolo, infelizmente, mas foi uma receita que surpreendeu todo mundo. Ele é base batata doce, enriquecido com farelo de aveia. Quem experimentou achava que não tinha nada disso, que era o brownie tradicional mesmo. Mas parabéns, Mari, você arrasou no nosso momento culinário. E Valdenice, a gente está no final do programa, e queria que você falasse um pouco da sua abordagem com essas pessoas que chegam no consultório que são, a gente pode dizer, portadora de algum vício? Não, nós podemos dizer que eles têm um repertório comportamental limitado e que têm uma sensibilidade maior nessas substâncias químicas para desenvolver uma dependência. Seja ela química ou não, né? Porque quando a gente fala em internet, quando a gente fala em compulsão alimentar, né? A gente está falando em química, mas são vícios também. Sim, quando eu recorro a isso, à internet, à compulsão alimentar, eu estou querendo substituir, ou estou querendo fugir de algo que eu não tenho repertório comportamental de enfrentamento. Então, quando nós tratamos uma pessoa que tem algum tipo de dependência, a gente vai observar primeiro como é o ambiente dele. E eu já falei que o comportamento, para nós analistas do comportamento, ele é determinado pela minha relação com o ambiente. Então, o ambiente vai favorecer ou não essa entrada dessa droga na vida das pessoas. Então, o que é que nós fazemos? Nós não podemos ser coercitivos, nós não podemos ser agressivos, nós precisamos, na verdade, tratar essa pessoa como pessoa e não como uma pessoa que tem algum problema em relação a isso. Então, o que é que nós fazemos? Entender todo o contexto, não julgar, tentar entender. Nós fazemos uma análise funcional e não apenas um olhar topográfico do processo. O olhar topográfico do processo não nos auxilia a fazer uma intervenção adequada. Então, nós fazemos uma análise funcional e vamos observar como é a relação desse sujeito com o seu ambiente e, a partir daí, nós vamos discriminar o que é que favorece ou não para ele se manter nessa dependência química. Por quê? Porque, em nível cerebral, nós temos alguns gatilhos que favorecem com que eu tenha uma resistência maior em deixar a droga. O que são esses gatilhos? São aquilo que nos fazem lembrar do uso e do gosto e do querer usar a droga. Então, de repente, eu ouço uma música que aciona esse gatilho, e essa música eu associo com um amigo ou com um grupo social que eu estava ingerindo bebida alcoólica. Eu vejo uma bolsa e aquela bolsa associa com alguém que estava comigo. O cérebro faz essas associações. A história do cafezinho que puxa o cigarro. Exatamente isso. Então, nós precisamos ficar sempre alerta quando e como acontecem esses gatilhos, para que a gente possa retirar essa pessoa desse ambiente, porque se a gente não tirar essa pessoa desse ambiente, ela terá uma dificuldade maior de sair desse uso indevido. Mais que isso, ela terá uma dificuldade, na verdade, de compreender o processo que ele terá que passar para que ele tenha uma vida saudável melhor. Então, nós auxiliamos a família, mas, principalmente, nós precisamos fazer com que também a família entenda que o ambiente é quem é o gatilho, e algumas pessoas e algumas músicas é quem é o gatilho para que o cérebro faça essa associação. Então, o primeiro ponto é a gente retirar essa pessoa desse ambiente. Se na casa tiver em exposição a alguma bebida alcoólica, a gente pedir que os pais ou que os familiares retirem, porque isso são exatamente o modo que o cérebro percebe de olhar e sentir esse prazer. Sentir novamente e aquela vontade. Querer sentir esse prazer é que faz com que a pessoa não consiga, e dificilmente sozinho se consegue. Nós precisamos, na verdade, de um
auxílio de um especialista, e é claro que o auxílio de um especialista comportamental, ele tem um arcabouço teórico e prático muito bom para que a gente consiga, na verdade, retirar essa pessoa e fazer um processo de intervenção a longo prazo que, na ideia de que ele, lá a longo prazo, ele consiga ser o seu próprio terapeuta, ele consiga discriminar que ambiente eu devo ir, que eu não deveria ir, com que pessoas eu devo andar, eu preciso discriminar tudo isso ao meu favor, para me favorecer para que eu, na verdade, se distancie dessas drogas. É justamente o que acontece, eu lido muito com obesidade. Sim. E aí eu digo que não adianta, se a gente tem um compulsivo, alguém com excesso de peso, só ele mudar hábito. Se a família toda não ajudar, não tirar... Eu digo que o que os olhos não veem, o estômago não sente. Nesse caso é o cérebro. Sim, né? sim. Mas eu digo, você gosta de doce? Tem. Então, tira o doce de casa. Ah, mas tem a minha esposa que gosta de doce. Infelizmente, ela vai ter que contribuir com o seu tratamento. Sim, né? Então, sim. infelizmente, todo mundo da família vai ter que abrir mão, como a gente está falando de obesidade, daqueles alimentos para que não seja o gatilho, eu uso muito isso, para que não seja o gatilho da sua compulsão. Sim. O que eu utilizo muito com eles também é o diário alimentar. Então, eles escreverem tudo que eles comem. Então, e mesmo escrever aquele momento que você teve uma compulsão. Nessa hora, eu não respeitei a prescrição. Mas, no diário alimentar, coloque em que situação você estava naquela hora. Você comeu muito porque você estava com fome? Você comeu muito porque, de repente, você estava feliz? Ou porque você estava triste? E o diário alimentar, eu costumo trabalhar muito em conjunto com a psicóloga. Sim, né? Porque você vai trabalhar isso, a questão da emoção. O que aconteceu naquele momento que você, de repente, comeu um bolo de chocolate inteiro? É uma ferramenta espetacular, esse diário alimentar. E aí, em parceria com a psicologia, o casamento é perfeito. Por quê? À medida que você retira esse doce, algumas reações orgânicas surgem. E essas reações orgânicas precisam ser trabalhadas para que o sujeito compreenda que não é impossível, mas que há uma possibilidade. E eu sempre digo assim, não há mudança comportamental, independente de qualquer área, de qualquer problema que você tenha, não há mudança comportamental sem desconforto. Agora, o esforço que você faz para ter essa mudança, você terá tantos ganhos que vale muito a pena você fazer esse esforço. Isso. Eu sempre digo assim, imagine você daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses você conseguir passar por isso tudo, Sim. você não vai querer deslizar mais para voltar todo esse caminho que você percorreu nos últimos meses. Sim. Valdenice, eu queria te agentar no final de mais um programa. Foi maravilhoso estar discutindo isso com você. Queria te agradecer mais uma vez por ter deixado um pedacinho do teu sábado para ficar aqui com a gente. Renata, na verdade o prazer foi todo meu, porque é muito reconfortante e muito prazeroso falar sobre aquilo que a gente faz, falar sobre aquilo que a gente gosta. Então, falar sobre psicologia e ter a oportunidade como um canal, como o seu programa, de favorecer outras pessoas, isso para mim é fantástico. Então, agradeço de verdade e estou sempre à disposição para qualquer novo convite, eu estou aqui esperando. Muito bem, obrigada. E obrigada a você por ter ficado aqui com a gente mais um sábado com saúde e bem-estar. Um bom final de semana. Tchau, até o próximo programa.